prezados alunos, tudo bem com vocês? Então, antes de começar o movimento uniformemente variado, vamos lembrar um pouquinho do movimento uniforme, que é aquele movimento que o móvel ele percorre toda a sua trajetória com a velocidade constante, ou seja, ele sofre variações no espaço de maneira uniforme, ou seja, ele percorre na trajetória variações de espaços iguais e intervalos de tempos também iguais, ou seja, a velocidade não muda, a velocidade é constante. E também, só lembrar um pouquinho do gráfico da velocidade em função do tempo. Então, se o móvel ele começa a sua trajetória, vamos supor, por hipótese, com a velocidade de 50, o tempo vai passando e a velocidade continua em 50 metros por segundo, no Sistema Internacional de Medidas. Então, vocês percebam aqui que o tempo vai passando de 1 em 1 segundo e a velocidade continua a mesma. E eu quero lembrar para vocês que, se eu calcular a área desse retângulo, a área é numericamente igual ao espaço percorrido pelo móvel. Então, a área do retângulo é básica, é 5 vezes a altura, que é 50, 5 vezes 50 dá 250 metros. Se você substituir esses dados aqui na equação da velocidade igual a ΔS sobre ΔT, a velocidade é 50 e o ΔT é 5. Então vai dar 50 vezes 5, que é 250. Então eu quero lembrar para vocês que futuramente isso aqui vai ser importante para mim, sempre que vocês tiverem o gráfico da velocidade em função do tempo, a área da figura é numericamente igual ao espaço percorrido pelo corpo. Tudo bem, gente? Então esses dois conceitos é bastante interessante a gente lembrar. O primeiro deles, que no movimento uniforme a velocidade não muda, a velocidade é constante, e o gráfico da velocidade em função do tempo, a área da figura é numericamente igual ao ΔS, ao espaço percorrido pelo corpo. Então agora, o movimento uniformemente variado, então só para a gente dar um exemplo ali do nosso dia a dia, poxa, se eu saio de casa, de carro, por exemplo, eu saio de uma velocidade inicial igual a zero e vou, no decorrer do tempo, aumentando minha velocidade, hora diminuindo minha velocidade. Então, o que acontece com a velocidade? Ela varia no decorrer do tempo. Então, se ela varia, o movimento deixa de ser uniforme. E o movimento passa a ser um movimento variado, porque ele sofre variação na velocidade. Uniformemente é porque, depois eu vou falar para vocês com mais calma, é porque a aceleração dele vai ser constante. Então, o movimento variado é aquele movimento em que há a variação da velocidade. Se for de maneira constante, essa variação, a aceleração vai ser constante, então o movimento vai ser uniformemente variado. Então, perceba que nesses dois registros, nesse exemplo aqui e nesse daqui, aqui eu estou pisando no freio. Eu estou indo da velocidade de 100 para 30. Aqui eu estou pisando no acelerador. Eu estou indo de uma velocidade de 10 para uma velocidade de 80. Ou seja, eu estou variando a velocidade. Então, se eu vario, o movimento é variado. Então, se a velocidade varia, vai existir uma aceleração, que é a aceleração escalar média. Escalar inicialmente porque eu vou ficar preocupado única e exclusivamente com o módulo do vetor aceleração. E a aceleração é uma grandeza vetorial. Ela precisa do módulo, da direção e do sentido. Mas eu não vou ficar preocupado inicialmente com a direção e o sentido, e sim com o valor numérico da aceleração, ou seja, com o módulo da aceleração. Então, a aceleração escalar média ela é definida como a razão entre a variação da velocidade e a variação do tempo, ou seja, velocidade final menos a velocidade inicial, dividida pelo tempo final menos o tempo inicial. Então, ΔV sobre ΔT. Eu pego o que a velocidade variou e divido pela variação do tempo. Eu vou ter a minha aceleração escalar média. Que no Sistema Internacional de Medidas, a sua unidade é o metro por segundo ao quadrado, que é uma unidade de velocidade no Sistema Internacional, metro por segundo, o tempo é segundo,
Então, dividindo metro por segundo, eu tenho metro por segundo ao quadrado. Pode ser também quilômetro por hora ao quadrado, centímetro por minuto ao quadrado, sem problema nenhum. Então, se eu quero calcular a aceleração escalar média de um móvel, é só dividir o ΔV sobre o ΔT. Velocidade final menos velocidade inicial, dividida pelo tempo final menos o tempo inicial. E vou ter a sua unidade no sistema internacional em metro por segundo ao quadrado. Então, só para ratificar aquilo que a gente falou, considere esses dois exercícios aqui que eu vou mostrar para vocês. São exercícios fáceis, só para a gente ratificar lá o conceito. Então, o primeiro, olha, verifiquem, um automóvel de competição é acelerado de tal forma que sua velocidade V em função do tempo t é dado pela tabela. Então, eu tenho uma tabela em que no tempo igual a 5 a velocidade é 20, no tempo igual a 10 a velocidade é 50, no tempo igual a 15 a velocidade é 60. O tempo em segundo é a velocidade de metro por segundo. Então, percebam que aqui, olha, a velocidade está sofrendo variação. Ela de 20 vai para 50 e depois de 50 ela vai para 60. Eu quero calcular essa aceleração média em metro por segundo ao quadrado no intervalo de 5 a 15 segundos. Ou seja, daqui até aqui, de 5 a 15 segundos. Então, pela definição, a aceleração é ΔV sobre ΔT. Então, a variação da velocidade vai ser 60 menos 20, que dá 40, dividido pela variação do tempo, que é 15 menos 5, que é 10. Então, vai dar 40 dividido por 10. 40 dividido por 10, 4 metros por segundo ao quadrado. Bem tranquilo. Querem calcular a aceleração? Dividam ΔV por ΔT. Aí vocês vão encontrar a aceleração escalar média. Nesse outro exemplo, o que eu trago para vocês? Eu trago para vocês 4 móveis, o móvel A, o móvel B, o móvel C e o móvel D. E quero perguntar para vocês a respeito do movimento desses móveis. Se o movimento é acelerado, se o movimento é retardado, se o movimento é progressivo ou se o movimento é retrógrado. Então, só lembrando, movimento progressivo e movimento retrógrado são, você vai analisar única e exclusivamente a velocidade. Se a velocidade é positiva, como nesse exemplo aqui e neste aqui de baixo, o movimento é progressivo. Então, aqui e aqui, no móvel A e no móvel C, o movimento é progressivo. No móvel B e no móvel D, o movimento é retrógrado, porque a velocidade é negativa, tá vendo? Tanto aqui no B quanto no D. Então, movimento progressivo, velocidade positiva, ou movimento retrógrado, velocidade negativa. Agora, para definirmos movimento acelerado e movimento retardado, eu tenho que trabalhar com o módulo da velocidade. Então, lembrando que o módulo de um número é sempre positivo, ou igual a zero. Então, se o módulo da velocidade aumentar no decorrer do tempo, o movimento é acelerado. Se o módulo da velocidade diminuir no decorrer do tempo, o movimento é retardado. Então, verifique aqui no móvel A, o módulo da velocidade está aumentando. Então, o movimento é acelerado. O móvel B, apesar da velocidade ser negativa, o módulo está aumentando, porque o módulo de menos 2 é 2, o módulo de menos 6 é 6, o módulo de menos 10 é 10, e assim por diante. Então, se o módulo da velocidade está aumentando, o movimento é acelerado também. Então, em A, o movimento é acelerado, em B, o movimento também é acelerado. Então, em A, o movimento é progressivo, porque a velocidade é positiva, e acelerado, porque o módulo da velocidade está aumentando no decorrer do tempo. Em B, o movimento é retrógrado, porque a velocidade é negativa, e acelerado, porque o módulo da velocidade está aumentando no decorrer do tempo. Em C, o módulo da velocidade diminui no decorrer do tempo. Então, o movimento é retardado. A velocidade é positiva, então o movimento é progressivo. Então, ele é progressivo e retardado. Em D, a velocidade é negativa, então o movimento é retrógrado. E o módulo da velocidade está diminuindo no decorrer do tempo.
Então, o módulo de menos 21 é 21, o módulo de menos 18 é 18, o módulo de menos 15 é 15. Então, o módulo da velocidade está diminuindo no decorrer do tempo. Então, o movimento é retardado. Então, aqui no móvel D, o movimento é retrógrado, velocidade negativa, e retardado porque o módulo da velocidade está diminuindo no decorrer do tempo. Então, esses dois conceitos novos de movimento acelerado e movimento retardado, vocês não podem esquecer jamais. O movimento é acelerado quando o módulo da velocidade aumenta. O movimento é retardado quando o módulo da velocidade diminui no decorrer do tempo. Tudo bem, gente?